E mesmo sem saber amar, quero aprender com você, na liberdade Bom, de gente, ser. aqui sou eu novamente, a Bárbara e o Douglas. A gente vai falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Como a gente tinha prometido. E tudo começou em 2016, no finalzinho de 2016, quando nós dois conhecemos, né? Cada um não se conhecia, cada um em um determinado momento, né? Começamos a frequentar a comunidade católica Shalom, lá no Rio de Janeiro, no setor Catete. E a partir de então começamos a viver o grupo de oração, né, os eventos da comunidade, o Aleluia. E eu estava encantada, né, com toda a novidade que a comunidade trazia, toda a nova efusão que Deus realizava em mim, toda a nova experiência com o amor dele. Então eu estava muito focada nisso, né, enquanto que o Douglas começou a despertar um sentimento por mim, através de uma partilha que eu fiz na época no grupo de oração. O nosso pastor sempre motivava a gente a rezar uns pelos outros. E eu fiz uma partilha na época sobre a minha família, né, pedindo oração. O Douglas começou a interceder por mim, pela minha família. E foi através disso que ele começou a despertar um interesse por mim, começou a me notar, e eu nem percebendo, né? E a gente foi criando uma amizade, conversando, ele foi se aproximando, e eu não querendo nada na época, né? Mas acabou que a gente falava sobre Nossa Senhora, falava sobre tudo, né? De todos os assuntos, e eu começava a me identificar com ele, né? Comecei a ter um sentimento recíproco ali. Comecei a gostar dele, comecei a observá-lo, né, a querer vê-lo com mais frequência, rezar por ele e querer conversar com ele até altas horas, né? Então a gente ia partilhando tudo isso com os nossos acompanhadores da época, que dentro do grupo de oração nós temos acompanhadores, cada um, e fomos trilhando um caminho para começar uma caminhada, né? Uma caminhada efetivamente dentro da comunidade de discernimento se era da vontade de Deus a gente namorar ou não. E certo dia eu conversei com o meu pastor de grupo de oração, fui partilhando com ele, porque todos os grupos têm um pastor que nos acompanha de perto, né? Nosso crescimento e tudo mais. E nesse dia eu partilhei, expus para ele tudo aquilo que eu estava sentindo, e ele me motivou a rezar, a estar diante de Deus e for percebendo os sinais de Deus. Então, certo dia, lá no Rio de Janeiro tem o Réveillon da Paz, e era o meu primeiro Réveillon da Paz na época. E lá Deus tinha motivado o meu pastor de grupo de oração a, no momento da missa, eu oferecer para o Senhor aquilo que eu estava no meu coração, querendo começar a namorar com ela, na verdade, caminhar com ela primeiro. E no momento de adoração, ali na missa, na época do Dom Roberto, né, ele falou uma frase que eu vi que era um sinal de Deus. E eu, não satisfeito, acreditei assim, pedi um novo sinal. Foi onde que nós, juntos, né, nós estávamos diante do Santíssimo, um do lado do outro. Né, aquele para mim foi um grande momento, né, foi uma decisão muito forte de nós estarmos caminhando. E o meu pastor, eu fui partilhar isso com o meu pastor de oração. Ele falou, então peça. Sendo que na virada do ano é dia da Santa Maria Mãe de Deus, né? Dia de Nossa Senhora. Então eu pedi para ela na virada, no final da adoração, pedi para caminhar com ela. Capaz dessa parte? Sim, aí foram 3 meses, né, caminhando, exatos. E nesse tempo a gente foi cultivando muito a amizade, a partilha, a oração. Eu lembro que a gente ficava mesmo muito tempo diante do Santíssimo, sempre que a gente ia, né, porque nós somos motivados a rezarmos juntos nesse período, a cultivar a amizade, dialogar, conversar, passear como amigos, não como namorados, né? Então, sempre que a gente se encontrava, antes de ir para algum lugar conversar, a gente ia pro Santíssimo e ficava 2 horas, sei lá, mais que isso às vezes, rezando o rosário, rezando um pelo outro, rezando pela humanidade, intercedia, né, e escutando de Deus qual era a vontade dele para nós.
E certo dia, né, foi em janeiro mesmo que isso aconteceu, no dia 17 de janeiro de 2017, eu acordei e senti um grande desejo de interceder por nós, esse movimento, né? Eu comecei a interceder lá na capela onde eu morava e tal, e nessa capela eu pedi a Deus uma graça, se fosse da vontade dele, que eu pudesse pedir para ele namoro diante do Senhor, ou seja, diante do Santíssimo, na casa de Nossa Senhora, que é um lugar que eu sou apaixonado, eu e ela somos apaixonados, que é o Santuário Nossa Senhora de Fátima, lá no Recreio, no Rio de Janeiro. E nesse dia eu senti muita paz, assim, e já trilhou esse caminho, né? Um caminho de muito diálogo, de uma amizade profunda, de descer na vida do outro, de conhecer, de oração. E certo dia, né, numa noite, na verdade, engraçado que foi voltando da faculdade na época, meu pastor de oração, Diego, né, ele me ligou falando para eu poder, assim que eu chegasse em casa, ligasse para ele, que ele queria partilhar uma situação comigo. Ele brincou comigo, falou: "Doutor, já pensou como vai pedir a Bárbara em namoro?" Eu falei: já até rezei com isso e tudo mais. Ele falou: "Então, achei de Deus me falou isso, isso e isso", deu a passagem lá. E nesse dia eu tinha rezado com a mesma passagem e Deus tinha dado o mesmo entendimento. Então ele falou: "É de Deus tem confirmado isso. Então peça." E eu só tinha, gente, vai ser engraçado, eu só tinha um dia para pedir namoro para ela, porque eu estava trabalhando. E nesse dia que eu pedi namoro, eu corri o risco de também trabalhar, né? Então foi todo um movimento, só para vocês entenderem. Eu pedi namoro para ela no dia 1º de abril, que era o único dia. Aí quer contar essa parte do dia? Quero. Bom, então o Diego ligou para ele, né? Eles conversaram, confirmou-se, né, que era vontade de Deus a gente começar a namorar. E aí ele foi, me ligou e falou: "Olha, eu vou ter que dormir mais cedo hoje, porque amanhã, né, o dia vai ser cheio e não sei o quê." Mas a gente tinha marcado no dia seguinte para ir no santuário Nossa Senhora de Fátima, que é a réplica que tem lá no Rio de Janeiro, a réplica de Portugal, exata, perfeita. E a gente tinha combinado de ir para rezar, para interceder, para agradecer a Deus por muitas graças que a gente tinha recebido na nossa vida, né, na vida das nossas famílias. E seria uma oportunidade de eu conhecer, ele conhecia, eu que não conhecia. E aí eu acreditei, dei boa noite, tudo, e ele, na verdade, foi fazer o presente, foi fazer toda a surpresa para me pedir em namoro, né? E foi muito fofo, muito lindinho. Ele fez uma caixa com fotos, né, que a gente tirou com o nosso grupo de oração, nossos amigos, nossos pastores, todas as fotos que a gente tirou durante toda a caminhada. E antes mesmo da caminhada ele colocou com as moções que Deus nos deu, né? E uma imagem de Nossa Senhora Mãe Rainha, Nossa Senhora de Schoenstatt, que eu tive a minha primeira experiência com o amor de Deus através de uma novena dela. E colocou, né? Aquela carinha, né, do WhatsApp com os olhinhos apaixonados de pelúcia, e atrás estava: "Quer namorar comigo?" E aí beleza, né? Ele fez tudo isso em tempo recorde, e no dia seguinte foi ao meu encontro, a gente foi para o santuário. Chegando no santuário, Jesus estava exposto na nave central, né? O que não é comum, geralmente ele fica na capela atrás da nave principal, né? Isso, e o Douglas ficou, né, bem emocionado com isso. Eu não sabia de nada até então, né, mas ele ficou bem emocionado porque Deus atendia, né, a oração dele, o pedido dele de ser diante do Rei das nossas vidas, do nosso relacionamento. E com uma breve partilha, assim, um parêntese da minha vida, tudo na minha vida, né, todos os sinais que eu preciso, Deus me dá através da Eucaristia, né, a presença dele na Eucaristia. Então foi muito importante para nós, assim. Então Jesus estava lá, a gente começou a rezar e de repente o Douglas vira para mim, né, amor, e me pede namoro, e eu olho para ele assim: "Não, é mentira, dia 1º de abril." É 1º de abril, né, gente? Convenhamos, né? Mas na verdade, né, eu sabia que não era mentira, eu fiquei muito feliz. Me emocionei, a gente, né, ficou ali, sim. E foi um momento muito legal porque eu não tive como não conter a surpresa que Deus preparou, né? Ele tá lá no altar,
em adoração. E uma coisa que me chamou muita atenção foi que a imagem de Nossa Senhora lá no santuário, ela é fechada, mesmo o vídeo dela estava aberta. Então eu senti como um grande sinal no meu coração. Naquela hora eu não tive não como conter a emoção naquele momento, né? Mas diante de tudo isso também, todo o nosso caminho de discernimento foi diante do Santíssimo. Muitas das vezes nós perdíamos tempo no Santíssimo, rezando, intercedendo, impondo também os irmãos um sobre o outro, intercedendo para as necessidades da nossa família, como ela tinha falado. E naquele dia assim foi fantástico, assim, foi um cuidado de Deus assim muito grande. Como se não bastasse, né? Eu já estava me sentindo nas nuvens, super misericordiada, como Moisés costuma falar, o nosso fundador. Estava me sentindo realmente algo da misericórdia, do amor de Deus ali. Veio uma senhora falar com a gente, né? Uma senhora que a gente nunca viu na vida. Falou assim: licença, eu não sei qual é o motivo da felicidade de vocês, mas é perceptível e me alcançou muito, me tocou muito. E enquanto eu olhava para vocês, contemplava, né, Nossa Senhora tocou no meu coração para me falar que vocês estão no caminho certo, que é isso mesmo, é a vontade de Deus para vocês e que ela ainda vai surpreender muito vocês. E a gente perguntou o nome dela, a gente ficou assim, sem palavras. Verdade. E a gente perguntou o nome dela é Nazaré, né, que nos remete à família de Nazaré. E depois a gente não a viu mais. Ela, não, podem continuar aí e tal, e foi embora, a gente não viu mais. E nem engraçado que nós depois, no santuário tudo, nós não mais encontramos ela, né? Isso que foi muito interessante. Mas de fato Deus nos surpreendeu muito. Aí depois disso ele me levou para almoçar fora e tudo. Claro, né, gente, como convenhamos, né, namorar também exige também comer um pouquinho, né? E esse ano, além do nosso namoro, foi um ano muito vocacional, que a gente estava trilhando discernimento da vocação, se a gente ia ser comunidade de vida, ou aliança, shalom, não shalom. Então, assim, foi muita emoção, né, num ano só. E foi o centenário de Nossa Senhora de Fátima. Então, tudo na nossa vida ali tinha Nossa Senhora de Fátima em cada detalhe. A gente se consagrou pelo método de São Luís Maria Grignani Montfort. Isso. E a gente se consagrou a Nossa Senhora de Fátima no dia dela, no centenário dela. Então, foi uma graça muito grande, assim, pra gente. E também Deus nesse ano, né, de 2017, Deus também nos surpreendeu. Na verdade, nós, desde o início do nosso caminho, nós sabíamos que ela iria se mudar, né? E era uma grande realidade, era um grande desafio para nós, porque eu nunca tinha vivido essa experiência, muito menos ela. Então, né, no dia 29, não vou me esquecer dessa data, no dia 29 de dezembro de 2017, ela, o amor da minha vida, vem para Goiânia com a família, morar, construir novamente uma vida. E eu fiquei lá no Rio. E desde essa data até dia 5, né, do ano passado, 5 de julho do ano passado, nós namoramos à distância. Nós namoramos 2 anos e meio à distância e fomos muito surpreendidos pela providência e pela graça de Deus. Deus que nos falou por meio de Nazaré, né, aquela senhora, que Deus iria nos surpreender. E surpreendeu com valor de passagem, nos surpreendeu, né, amor? Com tempo, a gente se via... A gente conseguia se ver a cada 3 meses. 3 meses, mais ou menos. Aí era a nossa família que se movimentava para fazer a gente se ver, era amigos. Irmãos da comunidade, muitos irmãos, então todo acolhimento. Então, assim, vale a pena. Vale a pena. É um caminho maravilhoso, meus irmãos. Sim. E a gente pôde tocar muito no cuidado de Deus no nosso relacionamento, né? Foi um período, né, de muitas graças, nossa, muitas graças, muito crescimento, muita decisão um pelo outro, né? Muita oração também, a distância, muito diálogo e também alguns desafios, né? Porque a distância traz também desafios. E a gente já pensou, né? Teve um período que a gente estava vivendo uma crise assim, né, que a gente até pensou em terminar, e até nisso Deus veio e mostrou a sua vontade para a nossa vida através de uma irmã lá da comunidade Aliança, lá do Rio de Janeiro. Ela apareceu, ela chegou para o Douglas, né, no Shalom, e deu para ele uma imagem de Jesus misericordioso, falando que tinha rezado por nós
e que Deus tocava no coração dela para dar aquela imagem, que o Douglas ia colocar aquela imagem um dia na nossa casa quando a gente se casasse. Né? Então ali a gente se reconciliou e vamos, que Deus quer que a gente esteja junto, e nós também queríamos, né? A questão era mais a nossa imaturidade, os nossos egoísmos, mas à medida que a gente ia passando por cada fase difícil, na oração, Deus ele mostrava onde estava o problema, onde a gente precisava se converter para poder ter uma relação mais harmoniosa, mais em paz, com Ele no centro, não nós dois, né, e nossos problemas e nossas dificuldades, mas Deus no centro, porque a última palavra não é dos problemas, não é da dor, não é do pecado, não é de nada. A última palavra é da ressurreição de Cristo, é da vitória de Cristo, é de Deus, né? Então, tudo em nossa vida, né, tem a graça de Deus, a mão de Deus nos guiando. E como até Moisés, né, nosso fundador, ele diz que a primazia da graça, né, que é a nossa oração. Se não fosse a oração, nós não estaríamos aqui falando com vocês, né, porque a graça de rezar juntos e de maneira individual também é um cuidado. Nós precisamos estar íntimos de Deus, porque eu só consigo amá-las verdadeiramente, com autenticidade, se eu amo a Deus primeiro. Então não existe entre nós essa inversão. Eu amo primeiro a Bárbara para depois amar a Deus. Não, nós amamos a Deus primeiro e depois nós nos amamos, nos sentimos amados até mesmo no serviço. Quantas vezes a gente serviu, né, amor? Juntos, né? Saímos para fazer ações de evangelização e foi momentos fortes de graça. Fora também um detalhe importante, né? Nesse tempo de caminho, nós não temos nenhum contato, digamos assim, de beijo e tudo mais, muito pelo contrário. Somos amigos, vivemos como amigos, sendo que nós rezamos no silêncio. É interessante falar isso. Nós rezamos junto com os nossos acompanhadores no silêncio, eles rezam conosco e nós vamos vendo o caminho de Deus. E assim, foi uma grande sabedoria para nós. Deus nos purificou muito, Deus fez muito, Deus nos mostrou muito, né? Aquilo que a gente tinha como medo, Deus tirou e nos enriqueceu, né, irmão? Sim. E também durante o namoro à distância, uma graça é que a gente se encontrava e só tinha assim 3 dias, 5 dias no máximo para ficar um com o outro, né? E aí a gente, era engraçado, né, que cada detalhe, cada pequena coisa que a gente fazia junto já saciava o nosso coração, né? Então assim, as simples coisas já eram muito grandes para nós, né? Então a gente foi aprendendo também a beleza do pouco, do que a gente podia fazer naquele momento, do tempo que nós tínhamos juntos. Então a gente soube aproveitar bem, né? Então foi muito bom. E, né, agora vamos falar um pouquinho da sua vinda para cá, né? É verdade. Quando eu vim para cá, a gente viveu um novo processo, né, de aproximação, um processo onde nós precisávamos, né, amor? Nesse tempo. A gente já via que era tempo de já era tempo de começar a estreitar os laços, porque o nosso desejo é o matrimônio. Nós não namoramos por namorar, nós namoramos com uma finalidade, que é o matrimônio, que é formar uma família santa e feliz para Deus. Então, todo esse caminho, tudo aquilo que nós fizemos, né, Deus foi favorecendo na nossa história, os nossos formadores, né? As pessoas foram nos acompanhando, a nossa família também foi um grande sinal de Deus para nós, né? E Deus providenciou tudo, meus irmãos. Até a passagem minha de Goiânia, do Rio de Janeiro para Goiânia, Deus providenciou cada detalhe. No ano de 2020 ele ia vir me encontrar, né, no meu aniversário, em junho. Só que acabou que por conta da pandemia os aeroportos fecharam, então ele não acabou tendo que deixar a passagem dele em stand-by, né, para ele usar em outro momento. E aí foi uma graça, uma providência de Deus, porque em meio à pandemia, né, a gente sentiu um movimento em procurar trabalho para ele em primeiro lugar. Então eu comecei daqui, olhar as vagas que tinha, mandava para ele mandava currículo. Então depois, em julho, né, a gente começou
Não, no final de junho, por A aí. gente vai para esse mês, junho, mais ou menos. A gente começou esse movimento e aí uma padaria, né, um empório, Me ofereceu um trabalho, então eu vim com essa passagem que estava de stand-by. chamou ele pro processo seletivo. Isso, pro processo seletivo, isso mesmo. Eu fiz as 3 fases do processo seletivo. Aí ele aproveitou, né? Foi tipo de última hora, então a passagem seria o quê? R$1.000 e poucos comprada assim de última hora. Mas como ele tinha essa passagem, ele conseguiu vir com ela, sem gastar nada a mais. Nem um centavo. E ele veio, fez o processo seletivo, sem receber a resposta ainda, ele voltou para o Rio e no caminho para o Rio ligaram para ele dizendo que ele tinha sido aprovado, que ele já estava dentro do trabalho. E desse dia para frente, eu tinha só 4 dias para resolver tudo, demissão, questões de tudo para eu vir para cá. E Deus providenciou cada minuto, cada detalhe, assim, sabe? Foi muito bacana porque eu louvo muito a Deus. Olha, agora fazendo memória assim, né? A gente tem, quando a gente grava assim, a gente faz memória, né? Eu fui percebendo o quanto que Deus cuidou, assim, cara. Foi o tempo exato. Foi um tempo onde nós precisávamos nos lançar, principalmente eu, à providência de Deus e confiar nele. Né? Pandemia, o Rio de Janeiro estava fechado, o Goiânia estava prestes a fechar também. Então era um cenário de incerteza muito grande. E eu ter vindo para cá foi, assim, formidável. E Deus providenciou tudo mesmo, né? A moradia, ele morou num lugar que já tinha os móveis, né? Então ele não precisou, ele só trouxe uma mala com roupa. E só uma mochila e mais nada no momento. E aí a partir disso, né? Trabalhou, teve onde morar. E também essa questão e ela foi muito minha auxiliadora. Ela me auxiliou muito, me ajudou muito, né? Nos momentos que eu também estava meio desesperançoso de vir para cá, porque a gente foi começando, eram muitas vagas que ela me mandava e pouquíssimas me chamavam, pouquíssimas davam retorno, e ela sempre me motivava, sempre rezava. E 2 santos que nos ajudaram muito nesse tempo, São Luís e Santa Zélia Martã, foi santos assim que as nossas novenas com eles foram novenas que nos ajudaram muito, né, amor? A gente estava esquecendo esse detalhe. Sim. Sempre a gente reza novena de Santa Giana, São Luís, Santa Zélia, São o José. terço juntos, muito importante para nutrir a nossa espiritualidade enquanto casal, né? E também contemplando as graças que Deus tem para nós através da intercessão desses amigos do céu. Bem, meus irmãos, essa aqui é a nossa história. Espero que você gostou e deixe aqui nos comentários, né? Procure, né, aqui não sei onde que vai estar, aqui embaixo, né, a setinha, e nos faça perguntas, entre em contato conosco para a gente poder também partilhar ainda mais sobre as graças. É possível, né, viver o namoro santo, né? Com certeza, com a graça de Deus. E um livro que nos ajudou muito foi Namoro Cristão. Namoro Cristão, da Laura Martins. Foi um livro que é de uma irmã nossa, consagrada da comunidade Aliança, que nos auxiliou muito ao diálogo, à partilha, ao conhecimento de si. Então vale a pena, meus irmãos. Outro livro que ajudou a gente foi Um Sim de Cada Dia. Um Sim de Cada Dia, Daniel Ramos também, consagrado da comunidade de vida, né? E foi um livro marcante, né, amor? Foi. Então Um livro vale bem a pena decisivo. fazer leituras juntos, partilharem sobre esses livros. Tudo isso, né? O diálogo, a oração. E principalmente a gente sempre contar com Deus. Então é muito importante que nós nesse tempo, então vocês que devem estar querendo namorar, ou então você que já namora, se você já namora, intensifica a vida de oração. Toda vez que vocês forem se encontrar, intercedam um pelo outro, no texto, né, que a gente intercede um pelo outro. E você que não está namorando, suplica a graça a Deus, né, de ter um coração dócil, de perceber, né, seu José, perceber sua Maria, que gente vale muito a pena. Então, São José e Santa Terezinha ajudam muito. Ajuda muito, fácil. Pode botar aí que todo mundo vai falar, realmente, todo mundo estava aí. Pois é. Então essa é a nossa partilha, né? E desde então o Douglas já está quase 1 ano aqui. É verdade. E a gente vai crescendo, né? Na nossa amizade, antes de tudo, né? O nosso amor, nossa decisão e
sonho de, junto com Deus, construirmos a nossa família. Interceda por nós, né? Interceda pelas famílias, que é muito importante. Perca tempo de interceder pelas famílias, para que nós tenhamos casais e famílias novas, pelo poder do Espírito, formadas pela vontade de Deus, que o mundo vai ser muito melhor conosco, né? Para nós, para os nossos filhos, para os próximos que vierem. Meus irmãos, muito obrigado pela atenção de vocês. Né, Obrigada, Deus abençoe. Deus abençoe e shalom. Shalom.